Começando esse vídeo já com uma pancada. Esse áudio que você está ouvindo agora já é o áudio do microfone eJoy Uni Pro. Esse novo microfone da Cômica, que é um microfone condensador e olha só, sem fio. Ele está conectado agora no meu celular Android, é um celular da Motorola. E quem tem Motorola sabe que é um pouquinho complicado conectar microfones externos nele. E está funcionando aqui tudo perfeitamente. Eu vou falar sobre esse microfone aqui, vou falar sobre o corpo dele, alguns aspectos técnicos e depois a gente vai lá para o computador para falar sobre outras questões também sobre esse microfone aqui, inclusive alguns pontos que eu não gostei, tá? E aí você vai decidir se esse microfone é o ideal para você ou não, tá legal? Mas eu vou cobrir praticamente tudo que eu consegui observar até agora usando esse microfone. Já estou usando ele tem uns 2, 3 dias, mas vou continuar usando durante a semana toda para poder aí fazer mais um outro vídeo e também fazer vídeos comparativos para te passar todas as informações sobre esse microfone para que você não tenha dúvida nenhuma, tá legal? Então vamos lá. O corpo desse microfone aqui, ele é parte de plástico e parte de metal. Ele é um microfone bem leve. E aqui, ó, shock mount de plástico, pop filter aqui de plástico. Eu não tô agora com nenhum tipo de filtro, nada, tá? Talvez eu coloque, se eu colocar, é só para você ter uma ideia de o quão bom o áudio fica se eu colocar alguns filtros e tal. Mas agora como eu tô pelo celular, não tem nenhum nesse momento agora, tá? Não tem nenhum filtro. Mas se eu colocar, você vai ver escrito aqui em cima, tá legal? Então olha só, shock mount de plástico, pop filter de plástico também. Aqui essa gradezinha parece ser de metal, tá? E aqui essa parte aqui de cima também é de metal e essa parte aqui de baixo do microfone é de plástico. Ele é, como eu falei, bem leve. O botão de mutar dele funciona perfeitamente e não tem nenhum barulho. Sabe quando você muta e faz pá, tipo um barulho? Olha só, vou mutar, vou estar falando. E aí desmutei agora, desmutei. Toda vez que eu muto, ele acende uma luzinha vermelha aqui em cima. Deixa eu ver se você consegue ver. Ó, vê lá? Então toda vez, então eu sei se ele tá multado ou não por causa dessa luz vermelha aqui em cima. Aqui embaixo eu tenho um botão de ganho. Você vê que ele tá bem na metadezinha aqui, ó, bem na metade mesmo. E é um ganho assim, eu diria, bom pro que eu tô fazendo aqui. E aqui você também tem dois botõezinhos que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Não sei se você tá vendo aqui, ó, dois botõezinhos aqui. A gente vai falar sobre esses botões daqui a pouco. Vamos lá, olha só, vamos falar sobre alguns aspectos técnicos desse microfone. Ele tem, diz a Cômica, tá? Que ele tem um SPL de 105 dB, ele tem uma faixa de frequência de 20 Hz a 20 kHz e ele tem um sample rate, olha que interessante. Não sei se é um interessante bom ou interessante ruim, mas o sample rate dele, quando é de microfone, ele fica como um canal 24 bit e 48 kHz. Aí quando fica na parte de speaker, ou seja, na parte de alto-falante, ele tem dois canais 16 bit e 48 kHz. Eu confesso que eu nunca vi que normalmente quando eu tenho teste esses microfones aqui é tudo igual, tá? Tanto para o speaker, quanto o alto-falante ou para o microfone. E primeira vez que eu vejo esse assim diferenciado. Não sei se é porque tá sem fio, alguma coisa desse tipo, não sei, tá? Basicamente é isso do aspecto técnico que interessa pra gente. Ele tem uma bateria interna, então tudo é alimentado por essa bateria. Então se eu conectar o meu fone de ouvido aqui, eu vou ter monitoramento normal, igual o monitoramento que eu tenho quando eu conecto ele no computador, tá? Então isso é um ponto bem interessante, eu gostei bastante disso, porque não interfere ele está conectado no celular ou está conectado no computador para ter a questão do monitoramento, tá legal? Então assim, você tem a mesma qualidade de monitoramento em ambos, ou seja, se você for conectar num tablet também, no laptop, onde quer que você vá conectar, seja com fio ou sem fio, é o mesmo monitoramento. Então isso é bom e o monitoramento é bom também, tá legal? É o mesmo praticamente monitoramento do Wave 1. Eu gostei do monitoramento, é um monitoramento que dá para trabalhar. Não é igual ao do XCM50, vou falar sobre isso depois, mas
é um monitoramento bom e tem pouquíssimo delay, tá legal? Olha só, agora ele tem um redutor de ruído aqui dentro. E eu vou testar o redutor de ruído. Lá no computador vou testar o RGB. Eu vou falar algumas coisas que eu não gostei sobre o RGB. Então olha só, assiste esse vídeo do começo até o final, porque eu vou falar muita coisa sobre esse microfone. Talvez seja um detalhezinho assim que fale para assim, ó, se houve um detalhe, você fala, pô, caramba, esse microfone não é para mim. Ou se houve um detalhe, fala, pô, é esse o microfone que eu quero. Então assiste até. Por isso que eu não vou nem colocar marcação, porque o ideal é que você assista até o final. E se você tá gostando até o momento, ó, dá um joinha, não esquece aí de se inscrever no canal também, tá legal? Para dar essa força. E se você tiver qualquer dúvida com relação a esse microfone, coloca aqui embaixo nos comentários, você sabe que eu respondo praticamente todos. Olha só, eu tô aqui no meu escritório e as espumas acústicas estão lá atrás. Então isso quer dizer que ele vai estar pegando reverberação. Aonde eu tô aqui tem reverberação. Até eu quando eu tô falando aqui, eu mesmo já tô ouvindo eco. Então, com certeza, esse condensador vai pegar. Diferentemente se eu tivesse ali perto da espuma acústica, tá legal? Mas isso é só para você saber, para a gente poder também testar o redutor de ruído dele. Tem também um ponto muito ruim relacionado ao redutor de ruído dele. Mas vamos na prática aqui, ó. A luz está azul. Vem aqui. Significa que ele está pareado, tudo certinho, tudo funcionando. Agora eu vou apertar aqui e vai ficar verde. Ficou verde. Agora eu tô com o redutor de ruídos ligado. E aí, mudou alguma coisa para você? O que você acha? Ficou bom? Ficou melhor? Ficou a mesma coisa? Ficou pior? Eu sei que para mim aqui não muda nada porque eu não tô com monitoramento, mas para você aí eu creio que já mudou. Não tô com muito ruído aqui, é mais a questão da reverberação mesmo e as ventoinhas ali está vendo ali, ó, do meu computador, mas estão bem longe, não está afetando tanto, mas como ele é um microfone condensador, mas a sensibilidade dele, como eu falei, tá aqui no meio, então não tá tão sensível assim. Ele, como é um microfone condensador, é realmente bem sensível se eu for aumentar aqui o ganho do microfone, então ideal para quem quer fazer ASMR, por exemplo, tá legal? Vou desligar agora o redutor de ruído, vamos ver se você vai perceber alguma diferença. Desliguei. Percebeu alguma diferença? Não sei, eu acho que talvez só na questão da reverberação mesmo, porque agora não tem barulho de vizinho, barulho de cachorro, de avião, não tem nada, tá bem silencioso agora, tá legal? Basicamente, deixa eu ver se eu lembro alguma coisa aqui. Não, o resto tudo eu vou falar direto lá no computador. Lembrando que agora eu tô falando nele conectado diretamente no meu celular. E foi basicamente para isso que eu comprei esse microfone, para poder utilizar via celular. E aí eu posso falar, sair do frame, tá falando normal. E aí você vai estar ouvindo. Eu posso falar, eu tô falando aqui, ó, tô falando no microfone, então essa questão, eu sempre me embanando com os cabos que tem aqui e tal, o cachorro tropeça nos cabos, e eu às vezes me embanando nos cabos, então você ter um microfone que não tem cabo é fenomenal, e principalmente o microfone condensador. Com certeza, bem melhor do que o áudio dele, é bem melhor do que os microfones de lapela, mas é claro, também olha só o espação que ele ocupa, né? Então, assim, talvez não fosse tão bom para segurar ele na mão. Mas o que eu vou fazer agora aqui? Vou fazer um último teste. Eu vou colocar ele fora do frame, então fora da minha câmera aqui, mas vou deixar ele o mais próximo possível para que você ouça o áudio dele, tá? E eu vou esconder ele aqui da câmera. Pronto. Deixa eu botar ele assim. Escondi. Escondi ele, e aí, como é que tá o áudio para você? Então, se eu fosse usar ele aqui sem fio, eu poderia esconder ele tanto embaixo ou assim, em cima. Você vê? Eu acho que talvez embaixo fique melhor. Não sei. Tá? Então, assim, vou esconder ele aqui de novo e eu vou ligar o redutor de ruído, tá? Liguei o redutor de ruído e ele está aqui fora do frame. Você não está vendo ele, mas ele está aqui bem próximo de mim. Eu posso colocar um pouquinho mais aqui para poder pegar mais a minha voz, mas ele está com o redutor de ruídos e está fora do frame. Talvez você queira usar ele assim, tá legal? Sem fio. Eu não sei se seria jogo, não sei, pelo menos para mim, desliguei de volta agora aqui o redutor de ruído. Quando eu vou usar provavelmente da maneira que eu estou usando aqui, que eu não me importo que ele apareça no vídeo, tá? Para os meus vídeos que eu quero gravar aqui, até para o TikTok, o Instagram e por aí vai. Então eu não me importo que ele apareça
na tela, tá legal? Mas eu achei interessante essa questão dele ser sem fio e ter uma bateria interna e não puxar a bateria ali, não gastar a bateria do meu celular, tá? Eu gostei disso, apesar de eu gostar também do meu microfone de lapela que eu tenho aqui, que é um dos melhores do mercado, mas eu gostei bastante desse microfone, principalmente do fato dele ser sem... Na verdade, é por isso que eu peguei, ele ser sem fio. Agora a gente vai lá pro computador e a gente vai continuar os testes e eu vou falar sobre alguns aspectos negativos desse microfone, alguns pontos que eu não gostei tanto e que talvez aí seja, sei lá, sejam informações que façam com que você tome uma decisão negativa ou positiva com relação a esse microfone. Beleza? Eu já falei bastante, vamos para lá pro computador. Esse é o áudio agora do microfone UniPro conectado no meu computador via cabo. Estou utilizando no momento o Streamlabs OBS e estou somente com 3 filtros ligados, um limitador, um compressor e um supressor de ruídos, todos eles nativos do próprio OBS. Eu não fiz nenhum tipo de alteração a não ser o limitador para não ficar estourando, para não ter problemas aí no áudio, tá legal? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais desse microfone aqui. Se você está gostando do áudio, esse é o áudio dele, tá? Depois eu vou desligar aqui todos os filtros para você ouvir, a gente testar também o redutor de ruídos, porque tem um ponto assim bem negativo com relação a... Então, olha só, você tem que assistir esse vídeo todo, do início até o fim, porque eu vou falar de vários detalhes, porque eu vou falando assim meio que no improviso, coisas que eu vou lembrando, porque não tem nada aqui... como eu te falei, eu sou bem honesto, bem transparente, então às vezes vou lembrando de algumas coisinhas aqui, outras ali, embora eu tenha feito algumas anotações, mas eu quero te passar todos os detalhes, todos os pontos que eu já vi, que eu encontrei, negativos e positivos, sobre esse microfone até o momento, tá legal? Até esse momento aqui. Então vamos lá. Aqui em cima eu já falei anteriormente o botão de mutar. Tranquilo, botão de mutar, eu tô falando. Não tem nenhum clique, não tem nada, então ele é bem sutil. Eu gostei do botão de mutar dele, bem sutil, tá? E não é aquele botão que você dá um toque aqui, tem que apertar e acaba essa vibração passando no microfone. Anteriormente eu mencionei também aqui, ó, shock mount de plástico, pop filter aqui de plástico, esse pop filter aqui no meio de metal faz um bom trabalho. Não creio que, assim, é um bom trabalho de pop filter e ele tá numa distância legal desse microfone e eu acredito que ele tem uma espuma interna também para poder ter esse, porque assim, só pop filter sozinho não daria para assim resolver. Até porque é um microfone condensador e ele tá muito próximo da cápsula. Você tá vendo aqui o pop filter muito próximo da cápsula. Então não tem pop filter que resolva quando tá nessa situação assim, tá? O ideal é ele ficar um pouquinho mais distante. Então por isso que ele tem, acredito eu, dois, tá? Uma espuma assim por dentro para poder filtrar aí os P's e os B's. Você vê que eu tô falando aqui de frente nele. Não tô uma distância de 3 dedos, então tô bem próximo, bem próximo. O ideal seria aí uns 4 dedos, eu falar um pouquinho mais distante aqui, mas eu tô falando aí 3 dedos. Tem uma situação bem comum, falando de frente para ele mesmo. E você vê que eu tô falando aí P's, B's, papé, pipopu, saci, paca, papu, papá, papá, papé, pepé, pepi, papá, papu. Então você vê que não tá, pelo menos aqui, não tá estourando tanto. E os meus explosivos são bem fortes, tá? Então assim, em outros microfones nem com o pop filter resolvia. Então eu tinha que afastar mais o pop filter. Então nesse ponto aí eu já gostei, porque eu não acho, embora ele seja um microfone condensador, eu não acho ele tão sensível assim, e acredito eu por causa da espuma que tem dentro dele aqui, que tá fazendo um bom trabalho juntamente com esse pop filter. Que mais aqui? Eu percebi uma coisa nesse microfone, olha só, não é um defeito, não é um defeito, mas é um ponto interessante, aí eu tenho que ressaltar aqui. Eu normalmente já conecto comprei o microfone, ele chegou aqui, eu já conecto e já vou utilizando e vou fazendo os testes. Eu fiz isso com esse microfone aqui, e eu estava usando o Zoom. E aí o que acontece lá no Zoom? O Zoom me deu uma mensagem que o microfone estava com erro e eu precisava trocar o microfone. Embora tudo esteja reconhecido no Windows, tudo estava lá reconhecido, microfone, tudo com o nome dele, tudo reconhecido perfeitamente lá no Windows. Eu estou usando num hub, tá? E aí o que acontece? Eu tive que desplugar e plugar de novo, aí funcionou. Aí na próxima reunião, comecei uma outra reunião, fechei aquela reunião, comecei uma outra reunião, o defeito voltou. E eu falei, pô, o que está acontecendo? E aí eu liguei o OBS aqui para poder fazer a gravação e ele não tinha áudio no OBS. Mas olha só, depois que eu reiniciei
o computador, nunca mais apareceu. Então fica aí uma dica. Assim, a gente sabe que depois que a gente instala alguma coisa, a gente tem que reiniciar, mas aqui ele não, praticamente não apareceu nenhuma mensagem de instalar nada, e eu sempre usei microfones assim. Mas o ideal, conectou primeira vez, reinicia o computador, e aí, pum, depois que reiniciou, nunca mais deu esse problema, funciona perfeitamente, tá? Então não tenho o que reclamar com relação a isso, só quero te informar mesmo. Vamos lá, alguns pontos que eu não gostei nesse microfone aqui e que talvez para você seja o que a gente chama de deal breaker, né? Ou seja, assim, isso aí não vou comprar por causa disso. Então, olha só, o RGB dele. RGB dele, eu vou até ligar aqui para você. Aqui a gente tem a primeira opção de RGB, que a gente chama de breathing, né? Que é o acendendo e apagando devagarinho, respirando. Aqui ele tem 3 opções somente de RGB. Ele tem essa primeira opção aqui de breathing, que ele vai acendendo e apagando devagarinho, com as cores misturadas. Ele tem esse modo dinâmico aqui. Você tem que ter cuidado com esse botão aqui de ganho, tá? De microfone. Deixa eu subir um pouquinho aqui para você ver. Esse botão de ganho aqui do microfone, agora mesmo, ele é bem sensível. E agora mesmo eu estava segurando aqui para poder apertar e eu acabei esbarrando e aumentando um pouco o ganho. Então toma cuidado com isso aí. Ah, barulheira do caramba esse braço articulado com isso aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Então é isso, ó. Eu sempre deixo assim sem edição, porque eu quero que você veja todos os problemas que eu tenho. Eu quero que você veja, eu não vou cortar, entendeu? Porque muitas, assim, streamers, criadores de conteúdo, eles acabam cortando e não mostrando e tal. Não, eu quero mostrar tudo. Se eu mexer no braço articulado, o braço articulado faz barulho, eu quero que você ouça o barulho, porque vai que você queira comprar esse mesmo braço articulado e ele faz um barulhinho. É isso, tá? Quando você faz... Ó, tá vendo? Ele faz barulho. Então, que não tem enganação. Então, olha só. Tem esse modo dinâmico que você vai falando e fica piscando igual uma árvore de Natal. Se eu parar de falar, ele para, ó. Vendo? Então, se não tiver ruído nenhum, ele para. Estou no ambiente agora aqui, não tem praticamente nenhum ruído, tá? Então, apesar de eu estar com o compressor, o redutor de ruído aqui, tá num ambiente relativamente silencioso. Eu tenho espumas acústicas aqui, a única coisa de tratamento de áudio que eu tenho, tá? É um ambiente bem fechadinho, bem pequeno. E a única coisa que eu tenho são espumas acústicas praticamente aqui na minha frente. E aqui do lado já são outros monitores, então uma espuma acústica nem vai até aqui o meu lado, tá? Então, assim, esse é o outro modo. E o último modo aqui é esse que ele vai breathing também, mas com cores sólidas. Ele não tem cores sólidas fixas. Então eu não posso chegar aqui e falar, só quero vermelho, só quero azul. Então se você tem um setup azul, aí quer botar a luz dele fixa azul, não consegue, tá? Ele só vai ficar assim, ó, piscando direto. E você não consegue ter luzes sólidas fixas. Então, se isso para você é um ponto ruim, é, talvez você talvez não seja melhor aí, seja melhor não comprar esse microfone. Aí o melhor para mim aqui, a melhor opção é essa, ó, desligado, tá? Para mim essa é a melhor opção de RGB aqui, sem RGB. Tá? Um outro ponto também extremamente negativo aqui nesse microfone para muitas pessoas, tá? Para mim não, mas para muitas pessoas é que você não consegue desligar o monitoramento. Então esse é um outro ponto também, tá legal? Então já fica sabendo disso, você não consegue desligar o monitoramento. Outra questão também é que ele tem um redutor de ruídos aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar todos os filtros do OBS. Deixa eu ver aqui. Então vou desligar todos eles, inclusive o limitador. Desliguei o limitador, desliguei o compressor, desliguei o redutor de ruído. Vou ficar em silêncio um tempinho para você ouvir ele sem o redutor de ruído. Como é um microfone condensador, ele vai captar tudo. Então os barulhos da minha boca. Então por isso que é bom usar um redutor de ruído aí para evitar isso, tá? Porque aí ele vai... O Crisp faz isso muito bem, mas é um redutor de ruído pago. O redutor de ruído da Elgato também faz isso muito bem, tá? E aqui o do OBS também faz isso relativamente bem, tá? Eu vi que tá quase estourando ali, vou religar só o limitador, tá? Para não estourar muito. E aí o que acontece? Vamos lá. Vou ligar o redutor de ruído dele. Liguei, não tem mais nenhum ruído aqui no meu ouvido. Mas eu tô vendo que no OBS, pelo menos, a barrinha ainda tá mexendo. Vamos lá. O que é ruim aqui nesse redutor de ruído? Tudo.
Ele não é um redutor de ruído bom, tá? Não é. Não sei para que esses microfones vêm com redutores de ruído. Eu vou até desligar e vou te falar por que que eu vou desligar. O segundo ponto dele também é um redutor de ruído ruim, tá? Ruim, ruim, ruim. E o monitoramento fica com eco. Então, assim, um eco horrível, cara. Horrível, horrível. Não dá nem pra você usar. E como não dá pra desligar o monitoramento, a melhor coisa é não usar esse redutor de ruído. Então, assim, não sei por que essas empresas insistem em colocar redutor de ruído dentro do microfone, sendo que é uma porcaria, sendo que você pode usar um redutor de ruído do OBS, tá? Vou desligar. Desliguei. Putz, muito melhor, tá? Monitoramento dele. É um monitoramento bom, não é um monitoramento igual ao do XCM50, porque o XCM50 tem vários benefícios, mas também é um microfone extremamente mais caro que esse aqui. Não tava esse valor todo, tava só uns 100 reais a mais, mas agora tá praticamente mil e poucos reais a mais. Então olha só, esse aqui o monitoramento dele é um monitoramento praticamente igual ao do Wave 1 da Elgato. É um monitoramento, você sabe que eu sou chato com monitoramento, é um monitoramento que dá para usar, para mim, pelo menos, tranquilamente, tá legal? Praticamente em tempo real, embora não seja tempo real, tem um pouquinho de delay, mas é um delay aceitável, na minha opinião. E foi o que eu te falei, eu sou chato pra caramba com monitoramento, tá? Mas mesmo assim, daria para eu trabalhar com ele normalmente, essa semana toda eu vou trabalhar com ele. Já comecei a trabalhar com ele hoje, então vou trabalhar com ele até para poder fazer o teste dele mais completo e poder fazer um outro vídeo. Então olha só, monitoramento decente, quando você... Decente não, bom, tá? Bom. Eu diria, vamos dizer, de 0 a 10, eu diria que esse monitoramento é um 8.5, tá? Quase chegando aí para 8.6 e tal. É um monitoramento que dá para trabalhar tranquilamente. Você não consegue desligar ele, e aí você tem um redutor de ruído que adiciona eco no seu monitoramento e seu monitoramento fica horrível, 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 horrível. Então, esse é um ponto aí, se você quer usar ele pensando em usar o redutor de ruído, esquece, tá? O redutor de ruído em si é ruim e quando você aciona ele, o seu monitoramento fica, assim, impossível de se usar, na minha opinião. O que eu vou fazer agora? Vou voltar a ligar aqui o compressor e voltei a ligar também o supressor de ruído. E eu vou te mostrar aqui onde fica o transmissor dele, o receptor dele. Aqui, ó. Fica aqui do ladinho. O cabo tá na frente. Fica aqui do ladinho. Ele tem um encaixe aqui, tá vendo aqui, ó? Tem um encaixe aqui. Eu vou tirar ele pra você ver, ó. Tirar com essa mão aqui, ó. Aqui, ele aqui. Tirei, ó. Ele é bem pequeno, então o risco de perder é muito grande, tá? Então por isso que ele tem esse encaixe aqui atrás e fica bem fixo mesmo. Fica assim, aperta aqui, ele fica bem fixo. O microfone ele poderia até cair no chão, por exemplo. Não deve, né, cair no chão, porque é um microfone condensador. Se cair no chão pode danificar a cápsula. Mas pode cair no chão que ele não vai sair desse local aqui, tá? Porque fica muito fixo aqui dentro, tranquilo com relação a isso. Então, vamos lá. Eu vou ligar ele agora aqui no computador sem fio. E vou fazer o seguinte. Para você ter uma ideia de como tudo funciona, eu tô com um adaptadorzinho aqui, ó, de USB-C para USB-A. Vou conectar aqui, ó. Então a gente vai fazer tudo em tempo real, até para a gente poder ver tudo que acontece e tal. Então eu vou desconectar aqui e vou conectar ele diretamente. E aí você vai ver que ele já vai ser reconhecido como principal, já vai estar no meu OBS sem eu precisar mexer na configuração. Então vamos lá. Eu espero, né? Vou desplugar aqui, vou ficar sem som um pouquinho, tá? E vou conectar aqui no meu hub. Beleza. Viu? Já foi. Já foi. Tá sem fio aqui, ó. O cabo desligado. Tá vendo? Vou até deixar ele aqui em cima. Já tá sem fio. Eu só esperei um tempinho para ele parear. E ele pareia, como você viu, bem rápido, tá? Então você vê que não tem nenhum cabo aqui USB conectado. Só tá o meu fone de ouvido mesmo. Um outro ponto também ruim nesse microfone, pelo menos na minha opinião, é o fato do cabo de fone de ouvido, cabo de áudio, ser do lado. Por que isso é ruim? Porque eu vou colocar o cabo para cá, aqui, ó, para passar por dentro do meu braço articulado. E o meu cabo ele fica totalmente dobrado aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Deixa eu botar assim. Vai ouvir um barulhinho de novo aí, tá, galera? Deixa eu botar aqui. Ó, aqui, tá vendo? Aí se eu for botar por trás aqui, o braço articulado,
olha o que acontece lá com a ponta do cabo, tá vendo lá? Olha o que acontece com a ponta do cabo. Totalmente dobrada. Tá vendo lá? Isso só para eu passar aqui. Então, além de ser esteticamente ruim, isso acaba quebrando a ponta do cabo aqui. Esse cabo aqui eu acredito que eu não vou ter problema, porque ele é reforçado e tal. O único problema é que ele acaba, quando ele fica torto, olha só. Esse é o único problema dele. Mas assim, eu não vou ter problemas com ele com relação a isso, acredito eu. Mas se for um outro cabo, com certeza, depois de um tempo ele vai quebrar aqui na ponta e vai ficar com mau contato. Então, deixa eu voltar. Uma falha de design, na minha opinião, grande, tá? Uma falha de design, na minha opinião, grande, porque não é bonito ficar o cabo do lado e não é prático. Então, pensa nisso aí também. Uma outra questão também é que quando você liga ele via receptor e transmissor, ou seja, sem fio, e de vez em quando ele dá uns estalos aqui no monitoramento, tá? Então, assim, isso normalmente acontece por causa do USB. Eu já tive esse problema até com cabo mesmo e por causa do USB. O que eu vou fazer? Eu vou continuar testando ele, mas eu vou conectar ele em outra saída USB do meu computador. Tá? Eu queria que esse vídeo ficasse mais menor, mas assim, eu tenho que falar todos esses pontos para você. Eu vou conectar ele lá no computador, em outra saída USB, e testar para ver se é do hub, que talvez seja isso, tá? Se for, eu vou falar para você. Se não for, depois você vai ficar sabendo no próximo vídeo. O que eu vou fazer agora? Como ele está aqui sem fio e está de uma forma bem prática, e esse braço articulado é muito prático também, eu vou desconectar ele aqui, tá? Então vamos fazer aqui isso rapidamente. Tô tentando ser rápido, né? Então é uma rosca gigantesca. Mas olha só, tirei daqui, tá? Você viu, ó, sem fio, só tá com o cabo aqui do lado, tá? E aí o que acontece? Eu vou conectar ele, vou colocar ele nesse suportezinho aqui, ó, nessa mesa aqui, o suporte de mesa, né? Que vem nele, tá? Vem com ele na caixa. E aí você vai ver que muita gente quer usar ele na mesa. Não sei por que, eu não aconselho também, tá? Mas aí, se quiser, manda ver. Eu vou colocar ele aqui rapidamente. Então, você vai ouvir uns barulhinhos aí. Vou deixar ele assim mesmo para não ficar muito longo o vídeo. Coloquei, ele está numa distância mais ou menos de 1 metro agora, tá? Vou desligar o redutor de ruído, porque isso pode estar eliminando, porque estou mais distante. Desliguei o redutor de ruído. Vou dar um ganho maior aqui. Aumentei o ganho. Então esse é o áudio que você vai ouvir dele na mesa. Ele está mais ou menos assim, virado de lado para mim, não está na minha frente, porque na minha frente aqui está o teclado. Eu vou teclar um pouquinho aqui, lembrando que esse não é um teclado mecânico. Ele é um teclado semi-mecânico, mas ele faz um pouquinho de barulho, mas o mecânico faz bem mais barulho, tá? Mas vamos lá. Vou ligar o clique do mouse agora também, só pra gente saber. Agora eu vou ligar o redutor de ruído aqui, o supressor de ruído do OBS. Tô com o clique do mouse, fazendo um bom trabalho de redução de ruído. Vou teclar agora. No meu OBS não mostrou nada, então o redutor de ruído aqui do OBS fez um bom trabalho, pelo menos para mim aqui que tá mostrando, tá legal? Não acho essa... Tô virando para ele agora, tô falando diretamente nele. Não acho essa posição do microfone boa, tá? Não acho, porque você tem que aumentar o ganho. E aí, como você não tem como desligar o monitoramento, ele fica bem mais sensível. E aí tudo vai para o seu ouvido, entendeu? Tudo vai para o seu ouvido. Então, estou ouvindo bastante aqui. Imagina você tendo superpoderes ouvindo praticamente tudo, né? Incomoda. Então, estou ouvindo bastante ali a fã do meu computador. Estou ouvindo algumas outras coisas também. E isso porque não tem nenhum ruído agora aqui, assim, nenhum ruído bem alto, tá? Mas eu não aconselharia usar ele na mesa, não. Não aconselharia, não. O ideal seria colocar num braço articulado. E você vai ver, ó, já vou colocar ele perto. E aí você já vai ver o porquê que eu recomendo colocar num braço articulado, tá? Por causa disso aqui, ó. Você vê que aí eu consigo diminuir o ganho aqui. E aí você tem uma qualidade, olha só, bem melhor. Bem melhor. Você tem a questão do Proximity Effect, tá?
Então a sua voz fica bem mais bonita, bem mais encorpada quando você está falando perto. Então eu aconselho normalmente aí a colocar ele conectado ali no braço articulado, tá? Então eu vou fazer de novo aqui, ó, tudo. Ah, olha só, ele não vem com a rosca de adaptação aqui, tá? Um adaptador para 3/8. Ele só tem a rosca grande aqui, ó. Não tem aquela pequena. Então presta atenção nisso aí. Você vai precisar de um adaptador de 3/8 aqui, tá? Então olha só, o ideal. Deixa eu botar aqui rapidamente. Deixa eu botar. O ideal seria você praticamente falar um pouquinho assim mais de lado nele, tá? Até para não ficar tapando o seu rosto. Se for o caso, por exemplo, botar assim. Se for o caso, dá para ficar tranquilamente assim, você jogar e tal, fazer o que precisa ser feito. Deixa eu ver se meu redutor de ruído tá ligado, tudo ligado certinho. Eu prefiro ele um pouquinho mais voltado assim para minha voz, para meu rosto, tá? Para poder pegar melhor a minha voz. Mas na minha opinião, o ideal seria ele na frente, na sua frente. Mas aí vai tampar o rosto, aí pode ficar complicado, não tem nada a ver, tá? Aqui nesse caso já tá tampando um pouquinho o meu rosto, mas o que você pode fazer também é. Peraí, deixa eu ver. Pode colocar assim também, tá? E aí pode dar um pouquinho de ganho também, mas aí o braço articulado fica passando aqui na frente, né? Aí, nesse caso aqui, nesse caso que eu tô agora aqui, o low profile seria melhor. Um braço articulado low profile, que ele vem de baixo, tá? E aí ele ficaria bem mais. Eu acho que ficaria bem melhor, tá? Num low profile. Tá? Então, assim, eu acho que para botar esse microfone na sua frente, um braço articulado low profile é melhor, tá? Vou mostrar de novo aqui. Beleza. Então, olha só. Eu recomendo esse microfone. Eu acho que não tem como eu não recomendar, tá? Não estou sendo patrocinado pela Cômica, ela não me mandou esse microfone de graça, e mesmo se tivesse me mandado, a review seria a mesma coisa. Não tem como eu não recomendar, porque se você busca um microfone, meu cachorro, se você busca um microfone condensador sem fio, não tem outro para você. Não tem outro, porque o equivalente dessa Harmonic está custando mil e poucos reais. Com as taxas, você vai pagar cerca de 2.000 reais, mais 2.000 e poucos reais. Tem um da Boya também, que se você conseguir encontrar, você não encontra por menos de 1.000 reais. E esse aqui você encontra já com o imposto, mesmo o imposto do amor e tal, você encontra ele por entre 350 e 450 reais. Então, assim, quando você compara 450 reais, vamos imaginar o valor máximo, 450 reais, com um que custa 2.000 e outro que, se você tiver sorte, muita sorte, você encontra por 1.000 reais, pô, aí não tem como eu falar para você que não vale a pena se você busca um microfone condensador sem fio, tá? Eu dei a versão dele com fio. A versão dele com fio, que custa bem menos, uns 260 alguma coisa, mas é com o novo imposto, deve custar entre 260 e 350. É nesse momento, tá? Não sei aí quando você vai estar assistindo esse vídeo. Mas assim, a versão dela com fio, desse microfone com fio, eu não sei. Eu acho que tem várias outras opções aí. Eu iria talvez de A8 Plus, que eu gosto bastante. E até tem os padrões polares. Esse aqui não tem, só tem um, né? O cardioide. Ou até o próprio AM6 também da Fifine. A Fifine a gente já conhece, na maioria das vezes ela acerta nos produtos dela, algumas vezes ela dá uma bola fora, mas na maioria das vezes ela acerta e tem um preço assim bem atrativo. Então eu iria de A8 Plus ou A9, que aí você tem mais opções de RGB e tal, o áudio, você tem a opção de, como eu falei, de vários padrões polares, a qualidade para mim de áudio é melhor, tá? Principalmente até no monitoramento. Assim, não é uma baita diferença, até porque eu vou comparar ele depois com o A9 que eu tenho aqui. Assim, não é uma baita diferença, mas se fosse escolher entre ele e um outro de fio, tá? Eu iria pelo A8 Plus ou até o AM6, tá? Esse aqui ficaria na terceira posição comparado com esses aí, tá bom? Agora, sem fio, eu acho que ele é imbatível.
Sem fio não tem nenhum outro, já mencionei aqui, não tem nenhum outro, então assim, eu acho que. E eu gosto do áudio que ele entrega. Eu acho o áudio que ele entrega bom, tá legal? É um áudio que não tem tanto exagero, não tem tanta modificação, e é um áudio, assim, fácil de se trabalhar, tá legal? É o que eu acho, por exemplo. E dá pra você fazer ASMR e tal, dá pra você fazer os streamings. É, podcast? Não, tá? Não é microfone de podcast, tá legal? É um microfone mais para você fazer o streaming, se você quiser gravar conteúdo, se você quiser gravar somente a voz, você consegue gravar também. Somente voz, tá? Quiser gravar um vídeo, por exemplo, que não você não aparece e quer gravar a voz, somente também é um microfone que vai te ajudar bastante com relação a isso, tá legal? Eu vou continuar testando ele, então não perde os próximos vídeos que eu vou fazer comparativos dele com outros microfones e também vou continuar testando ele para fazer o vídeo 5 motivos para não comprar. Então, assim, essa é a minha opinião final até o momento com relação a esse microfone sem fio. Manda ver se você busca isso, tá? Eu comprei por ser sem fio, ele com fio, eu iria de A8 Plus ou o AM6 nesse momento. Embora seja um pouquinho mais caro, mas eu iria desses outros dois aí, beleza? Se você, gosta do que eu venho fazendo aqui, então eu tenho duas recomendações aqui para você. Assiste lá esses dois vídeos ou um deles e deixa a sua opinião lá sobre eles, se você realmente gostou aí desses vídeos e se gostou da recomendação que eu dei para você. Não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo aqui se você gostou e fica à vontade, ó, nos comentários, deixar a sua opinião. Fui.